Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmãos, se tem uma coisa que a casa de oração vela, é sobre instruir na verdade, para que os irmãos encontrem descanso para a alma, não para a carne, tá? Descanso para a alma. Uma vez que eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é isso aqui que nós estamos alcançando em primeiro lugar: descanso para a alma. Aí as demais coisas que Ele vem acrescentando na nossa caminhada de fé em fé, vai trazer para a gente um descanso para a nossa carne. É consequência. Então, se tem um espírito que Deus requer de mim e de você, para nós sermos imitadores de Cristo, nós temos que ser mansos e humildes. Não foi em vão que o apóstolo Pedro disse esse texto em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Ele diz que nós devemos ter em nós um traje incorruptível de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esse espírito tem que estar cravado em nós, diante de tudo que Deus nos revela, diante de tudo aquilo que Ele nos instrui. O que é precioso para Ele é um espírito manso e quieto. Se eu não tiver um espírito manso, um espírito quieto, eu vou me apresentar diante de Deus com um espírito contencioso, com um espírito rebelde. E eu quero trazer aqui um exemplo de um homem que não se apresentou diante de Deus com um espírito manso e quieto. Olha lá esse texto. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 3 ao 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Para aqui. Irmãos, olha que interessante o caminho que o apóstolo Paulo estava, em direção a Damasco. E quando ele estava perto de Damasco, ele se deparou com um resplendor de luz do quê? Do céu. Olha o que significa o nome Damasco. Olha lá, lugar bem provido de água. E se tem uma coisa que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, é que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam do teu ventre, porque receberiam o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu estou num caminho em direção a muitas águas, pode se preparar, o resplendor da luz vai aparecer para nós. Quando o resplendor da luz apareceu, olha o que o Senhor disse para esse homem que estava a caminho de Damasco. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tinha um espírito manso e quieto? Não. Quando Deus se revelar para nós num resplendor de luz, Ele só tem um propósito. E esse cair em terra é se prostrar, porque diante dele toda língua confessará, sudecai, arridecou, manai, decantas. E todo joelho se curvará e terá que declarar que Jesus Cristo, que é a luz, Ele é Senhor, Ele é a palavra. Aí ele disse, olha lá, quem é Senhor? Triste isso, né? Porque estava no caminho em direção às águas, contemplando a luz, mas não conhecia Deus. Aí disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele diz: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, o que significa essa frase? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como
aguilhões e como pregos, bem fixado pelos mestres das assembleias, que nos foram dados pelo único pastor. Você sabe o que ele está dizendo? Dura coisa é resistir à palavra dita pelo Espírito meu, através dos meus sábios. Dura coisa é resistir. Será se a gente vai ter que cair para a gente se curvar para o manancial de águas que Deus tem jorrado pelos mestres dele na sua o quê? Congregação? Para que a gente possa se prostrar, para que a gente possa conhecer a Deus? Meus irmãos, Deus tem jorrado águas no nosso meio. Quem tem o espírito manso e quieto, irmãos, isso que eu estou dizendo, ele vai para a tua casa, ele coloca diante de Deus todas as coisas, e ali ele começa a se esforçar e ter bom ânimo, se esforçar e ter bom ânimo, se esforçar e ter bom ânimo, e ele alcança a graça de Deus. Mas se nós nos apresentarmos diante de Deus com um espírito contencioso, guarda algo, um espírito rebelde, nós nos tornamos perseguidores do Evangelho de Cristo. E dura coisa é para nós recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, essa palavra recalcitrar significa demonstrar resistência para obedecer, não ceder, obstinar-se. Eu não cedo, eu resisto. Eu não vou me curvar para esse evangelho que está sendo pregado. E ele olha para mim, para você e diz: dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões, porque diante dele todo joelho se dobrará e novamente toda a língua terá que confessar que ele é Senhor. Irmãos, eu quero mostrar algumas condutas que nós temos quando a gente não tem um espírito manso e quieto. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 15 e 16, diz assim, ó: o gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e a outra são semelhantes. Grande chuva, lugar de muitas águas. Aí ele diz: gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e a outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento e como conter o óleo dentro da sua mão direita. Presta atenção nisso. Quando a gente se torna uma pessoa que não se apresenta diante de Deus como um espírito manso e quieto, a gente começa a se assemelhar como uma goteira dentro da nossa casa. E quando a gente olha para uma goteira, a gente só descobre que existe ela, sabe quando? Quando a gente pisa nela e quase cai, escorrega e quase cai. Nós passamos a servir para os nossos irmãos, de pedra de tropeço. Nós passamos a servir para aqueles que estão nos mesmos ambientes junto conosco, com posturas cujas quais podem levar os nossos irmãos a quedas espirituais. Situação essa que quando a gente cai, quem está caído perde o Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus entra, ele coloca a gente do quê? De pé. Então quando a gente age de maneira contenciosa, ao invés de nós estarmos enchendo os nossos irmãos com o Santo Espírito de Deus, nós estamos trabalhando assiduamente para esvaziar os nossos irmãos do Espírito Santo de Deus. E aí ele faz duas semelhanças. Ele fala, ó, tentar moderá-la. O que é moderar? Moderar é a justa o quê? É botar tudo na justa medida. Ele diz, será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Olha o que acontece quando a gente tenta deter o vento. O vento vem vindo. Quando ele encontra um obstáculo, o que ele vai fazer? Ele vai contornar. Então quando a gente se torna pessoas contenciosas e não tem um espírito manso e quieto, nós ficamos o tempo todo contornando para não obedecer. E você sabe o que é o mais triste? A hora que a gente para como um obstáculo e não consegue deter o vento, que sobrevém depois é o quê?
uma turbulência, meu Deus, vem uma tribulação aqui. Ou seja, ao invés de eu e vocês promoverem a paz, nós tiramos a paz do lugar. Ao invés de nós e você proporcionar um lugar, um ambiente agradável, um ambiente saudável, um ambiente gostoso de conviver, nós transformamos aquele ambiente num ambiente o quê? Turbulento, atribulado, que só a graça de Deus para o quê? Para estar no meio desse lugar. Então essa é a primeira associação que ele faz com nós. Fala, não adianta, você vai tentar moderar alguém contencioso, você consegue conter o vento? Não, ele vai desviar do você. Ele vai fazer de tudo para se desviar de mim do quê? E de você. Ele vai fazer de tudo para se desviar da palavra de Deus. A segunda associação que ele nos deu, volta lá no texto, por favor. Ele diz, ou como conter o óleo dentro da sua mão, que direita. Irmãos, põe óleo aqui na mão direita. Tenta conter, o que vai acontecer com ele? Escorrega, irmãos. Você não consegue gerar domínio, você não consegue dominar. E aí Deus deu uma palavra para mim. Ele falou, filho, você não, vou usar os mesmos verbos, você não consegue deter o vento e você não consegue conter o óleo, mas eu sou Deus, que quando dou ordem ao vento, ele tem que aquietar. Quando eu digo para o óleo, para de descer, ele tem que parar de descer. Não sou eu que digo, Igor, irmãos. Olha o que está escrito, meus amados, em Lucas capítulo 8, versículo 23 ao 25. E disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? Quando a gente olha para o olho, olha o que diz em 2 Reis capítulo 4, versículos 5 ao 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não hás mais vasilha. Então o azeite parou. Você sabe o que ele está dizendo? Quer contender, não quer ter o espírito manso e quieto? Ele falou, entrega nas minhas. E aí dói, irmãos. E aí dói, porque olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo de número 29 ao 31. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava fazendo isso, Saulo na verdade. Aí ele diz, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo do Espírito da graça. Sabe o que significa essa palavrinha agravo? Dano sofrido, prejuízo, ofensa que se faz a alguém, injúria, afronta. Se eu folgar na graça, eu estou fazendo agravo ao Espírito da graça. Aí ele continua, porque bem conhecemos aquele que me disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, a gente pode fugir de diante dos mestres da Assembleia, a gente pode recalcitrar contra os aguilhões, mas fugir das mãos do Deus vivo não dá. Quer ver um exemplo disso? Olha o que está escrito em Amós capítulo 9, versículo de número 1 ao 4. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar. Sabe quando é que Deus se põe de pé em cima do altar? Para fazer justiça, para bradar, para mostrar que Ele é o Senhor do quê? Dos exércitos. E que operando Ele, quem o quê? Quem impedirá? Aí ele diz, fere o capitel e estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Ele diz, e eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei, e se dos meus olhos
se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e os porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Irmãos, eu vou desviar como o vento, vou escorregar como o óleo. Irmãos, vamos nos curvar, vamos ter um espírito manso e quieto, não vamos nos recalcitrar contra o que os aguilhões. Se curva, adora, bendiz, se entrega a Deus de corpo, de alma e de espírito, porque dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Essa mulher contenciosa somos nós somos a igreja de Cristo. Não é para o sexo feminino, não, irmãos. Nós somos a noiva de Cristo. Ele quer que a gente caminhe de fé o quê? Irmãos, presta atenção, hoje eu colho as benéfices do que eu plantei o quê? Então eu venho caminhando de fé em fé. A fé veio que a palavra revelada eu pratico, colho bênção. A fé vem, a palavra revelada eu pratico, eu colho o quê? Bênção. A fé vem, eu pratico, colho bênção. Agora a fé veio e eu não pratico, se prepare, eu vou colher o quê? E não adianta eu correr, não adianta eu fugir. A bênção, ela vai atrás de você lá onde você estiver, mas a maldição também vai atrás de nós aonde a gente tiver. Esse é o culto, que irmãos? Racional. Por isso ele diz isso em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 para mim e para você. Ao invés de cair na mão de um Deus vivo, vamos nos humilhar, né? Debaixo das mãos dele. Olha lá, humilhai, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, o que tem debaixo das mãos de Deus, que nós já aprendemos em Abacuque? Raios de luz. Ali está a luz, ali está a palavra, ali está o resplendor. Não vamos perseguir ela não, irmãos. Não vamos recalcitrar contra ela não. Vamos nos humilhar. Aí ele continua dizendo, olha lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente pode escolher o cuidado de Deus ou a exaltação de Deus, ou a gente pode colher, irmãos, a colheita de um Deus que não se deixa escarnecer. Pastor, por que você prega isso? Porque eu quero produzir temor no coração de cada um do quê? Dos irmãos. Mas eu quero finalizar com esse versículo que Deus cravou na tábua do meu coração. 1 João capítulo 4, versículo de número 18 ao 19, eu já entrego a palavra. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Sabe o que ele está dizendo? Não faça isso por causa do castigo, não. Não faça isso por causa da consequência, porque isso é temor. Só que ele diz, mas quem faz isso por temor, teu amor não é o quê? Perfeito. Deus não se deixa escarnecer. Que planta, colhe. O tempo da colheita vem de tudo aquilo que a gente o quê? Plantou. Ele não deixa escarnecer. Só que a gente não tem que fazer as coisas pelo temor da colheita ruim. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo, nós temos que fazer isso por amor. E o amor não busca os seus próprios interesses. Faço porque amo a Deus. Faço, irmão, você sabe por quê? Por causa desse versículo que está aqui embaixo, que diz assim, ó: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Irmão, se o amor de Deus, que foi entregar o seu Filho unigênito por amor de mim e de você, não nos constranger, mais nada nos constrange, mais nada nessa vida, amém? Glórias a Deus. Poderosa essa palavra na igreja. Quando a gente se atenta a isso, Deus quer dar um descanso para a alma. Quer que nós nos revestimos de um espírito manso e quieto. Mas olha como a palavra de Deus ela é tremenda. Primeiro o salmista, o rei Davi, ele falou: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, instrumento para pastorear ovelhas. Para pastorear ovelhas. A ovelha saiu do caminho, vara.
A ovelha caiu no buraco, cajado, glórias a Deus. Então elas não serviam propriamente dito para consolo não, mas para exortação e repreensão. Porém o aguilhão é uma vara onde tem um prego na ponta e já é usado para pastorear boi rebelde e não boi selvagem. Então, igreja, quem nós somos? Ovelhinhas ou boi rebelde? Se somos ovelha, vara e cajado nos consolam. Ouvimos a palavra de Deus, a exortação de Deus e nos alegramos. Se somos bois, vamos tomar o jugo e vamos ir. Não vamos recalcitar, não vamos contender, mas vamos aceitar, porque quanto maior a contenda, maior o ferimento sobre as nossas vidas. Amém, igreja?